A Paraíba recebeu 115 refugiados venezuelanos. Eles foram instalados na Pastoral do Imigrante, em Jacumã, no Litoral Sul. A transferência dos imigrantes para o estado fez parte de um processo de interiorização promovido pelo governo federal com apoio da ONU. O comboio trazendo os venezuelanos chegou pouco antes das 7 horas da noite. Eles foram escoltados por uma guarnição do Exército. Logo na descida do ônibus, foram recepcionados por representantes da Pastoral do Migrante. Aqui eles vão ter dormida, alimentação, material de higiene pessoal e também aulas de português e alguns cursos que nós ainda estamos estruturando para que eles se capacitem mais para o mercado de trabalho paraibano. Em julho, mais candidatos a presidente da República visitaram o estado. O mês começa com a visita de Levi Fidelix, do PRTB. Depois, Guilherme Boulos, do PSOL, e Vera Lúcia, do PSTU. Ainda como candidata a vice de Lula, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, também veio a João Pessoa. Outro candidato a vice que esteve por aqui foi Paulo Rabelo, ex-presidente do BNDES e companheiro de chapa de Álvaro Dias. Quem retornou à Paraíba foi Ciro Gomes, o candidato do PDT, gravou imagens para o seu guia eleitoral. O PSOL foi o primeiro partido paraibano a fechar uma chapa majoritária para disputar as eleições estaduais deste ano. Tássio Teixeira teve como vice a Djanice Simplício. A chapa para o Senado teve Nelson Júnior e Nivaldo Mangueira. A convenção do PSB confirmou o nome de João Azevedo como candidato a governador e Lígia Feliciano como candidata a vice para o Senado. Foram confirmados também Luiz Couto, do PT, e Veneziano Vital do Rego, do PSB, para o Senado. Durante a convenção do MDB, o senador José Maranhão foi aclamado como candidato ao governo do estado, cargo que já ocupou em outras 3 oportunidades. Bruno Roberto, do PR, foi candidato a vice-governador na chapa. Roberto Paulino, do MDB, foi oficializado na convenção como o único candidato a Senado na chapa. Lucélio Cartacho, do PV, foi aclamado como candidato a governador pelo partido. Na coligação com o PSB, que teve Micheline Rodrigues como candidata a vice, lotou o Astreia. Cássio Cunha Lima, do PSDB, e Daniela Ribeiro, do PP, foram apresentados como candidato ao Senado. O PSTU não apresentou nomes de candidatos a deputados federais e estaduais, nem ao Senado Federal. Rama Dantas teve como vice o professor Emanuel Candeia. Em João Pessoa, morreu o coronel aposentado da Polícia Militar, Marcílio Pio Chaves. Ele foi vereador pelo então PMDB entre os anos de 1982 e 1992. Foi comandante da Polícia Militar e era pai do atual comandante da corporação, Coronel Euler Chaves, e do ex-comandante Kelson Chaves. Pio Chaves morreu por insuficiência cardiorrespiratória. Quem também faleceu em julho foi o vice-prefeito de Cabedelo, Flávio Oliveira. Ele estava afastado do cargo e investigado pela operação Checkmate. No dia 18 de julho morreu o desembargador aposentado Miguel Levino de Oliveira Ramos. Ele era pai dos desembargadores Márcio Murilo e Abraão Lincoln. Miguel Levino tinha 83 anos. A Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram a segunda fase da Operação Checkmate em julho. Era a continuidade das investigações sobre o suposto esquema de corrupção em Cabedelo. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A primeira denúncia foi oferecida no dia 8 de maio deste ano. A Operação Checkmate causou estragos na gestão política e administrativa de um dos 10 maiores colégios eleitorais do estado. O público, através do GAECO, que é o Grupo de Combate à Corrupção, ofereceu denúncia. O Pleno do Tribunal de Justiça se reuniu e acatou a denúncia. Isso significa que o prefeito de Cabedelo, mais a esposa dele, o presidente da Câmara e outras 8 pessoas, passam a partir de agora a configurar como réus. A denúncia do Ministério Público também relaciona outras pessoas, num total de 26 investigados. Outra leva de prefeitos e ex-prefeitos foram condenados em primeira e segunda instâncias. O prefeito de Triunfo, José Mangueira Torres, e a vice-prefeita Francisca Francelini foram afastados, mas puderam recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal de Justiça acatou denúncia contra o prefeito afastado de Cabedelo, Leto Viana, e outros investigados da Operação Checkmate. O mesmo Tribunal de Justiça manteve a condenação do prefeito de Cabedelo, o ex-prefeito de Cabedelo, José Regis, pela prática de improbidade. O juiz Eduardo Lisboa, convocado para substituir o desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, afastou do cargo o prefeito de Patos, Dinaldo Vanderlei. Esse último que você viu aí, ele foi acusado com mais de 12 auxiliares de desvios de recursos públicos. No dia 15 de agosto, assumiu o vice Bonifácio Rocha. O ex-ministro José Disseu lançou em João Pessoa um livro contando os bastidores de sua trajetória política.
O livro não fala do seu envolvimento na prisão no âmbito da Lava Jato. Uma folha inchada. O Estado chegou a gastar com mais de 15 mil servidores sem vínculos empregatícios. São os chamados codificados. A folha desse pessoal ultrapassava 35 milhões, segundo apurou o Tribunal de Contas. O Tribunal do Estado negava as divergências de valores e de quantidade de pessoas sem concurso. A reportagem mostra que essas pessoas não ingressaram por concurso público e são identificados no serviço público pelo nome e pelo CPF. Há casos em que um só cadastrado recebe mensalmente mais de R$ 20.800. São os chamados codificados que não recolhem contribuição previdenciária e que embolsam mensalmente 35 milhões de reais dos cofres públicos. 2 das folhas foram divulgadas pelo Banco do Brasil por força de uma decisão judicial. A TV Correio realizou o debate mais quente entre os candidatos ao governo do estado antes do primeiro turno das eleições. A 9 dias do primeiro turno foi o último confronto de TV com todos os candidatos presentes. Boa noite, está no ar o debate da TV Correio com os 5 candidatos ao governo do estado. É um debate decisivo a 9 dias do primeiro turno das eleições.